E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu tinha prometido, eu estou gravando aqui o vídeo com os conteúdos que vão cair na nossa prova oficial do terceiro bimestre, tá? Bom, a unidade é os caminhos da independência do Brasil. Prestem bastante atenção no conteúdo e também peguem o tema que está no conteúdo e dá uma lidinha na apostila, tá? Para você fazer uma excelente prova, tá, pessoal? Sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tirem nota 10 na minha prova, ok, gente? Vamos a ela então. Bom, pessoal, então, seguindo aí o nosso estudo, né? De acordo com os tópicos que estão na apostila, nós temos aí os antecedentes e as inspirações intelectuais do movimento de independência. Bom, sem dúvida alguma, nós temos aí a influência do iluminismo, tá, gente? A influência do iluminismo, quer dizer, aquelas ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, né? Provocaram uma profunda mudança na mentalidade dos colonos aqui no Brasil. Isso provocou uma crise do sistema colonial brasileiro, tá, gente? Onde as elites agrárias e mercantis começaram a se opor ao pacto colonial. Lembram bem o que era o pacto colonial, né, gente? Nós falamos disso bastante aí nas aulas presenciais. Bom, só para lembrar aí, refrescar a nossa memória, o pacto colonial é aquela ideia, né, do monopólio do comércio entre a metrópole e a colônia. Em outras palavras, nós podemos dizer que os colonos só poderiam praticar comércio com a metrópole. No caso do Brasil aqui, os colonos brasileiros só poderiam praticar comércio com os portugueses, tá, gente? O outro nome que se dá para o pacto colonial é exclusivo comercial metropolitano, tá, gente? Bom, na segunda metade do século XVIII, né, houve uma grave crise econômica em Portugal e Espanha, que eles eram detentores do monopólio de navegação e comércio, tá? Bom, o que provocou essa crise? É simples, tá, gente? Foi por causa da ascensão de uma nova potência, a Holanda. Ela acaba criando uma companhia de comercial, tá? Que é a Companhia das Índias Ocidentais, tá? Bom, e a Companhia das Índias Ocidentais se tornaram grandes concorrentes de Portugal e Espanha. Bom, isso provocou, né, para Portugal a perda da maior parte de suas possessões coloniais no Oriente, na China e outras localidades também, tá, gente? Bom, então veja bem, entenda bem. Portugal perde fontes de renda, né, no âmbito internacional, nas suas possessões internacionais, no seu império. E ele passa a aumentar a pressão em cima dos colonos para retirar maior quantidade de dinheiro, tá? Então as consequências aí do avanço da Holanda, né, provocou aí grandes restrições impostas à colônia. Isso aumentou o nível de insatisfação dos colonos aqui no Brasil. Bom, uma outra questão importante foi a Era Pombalina, que durou do ano de 1750 a 1777, tá? Bom, a Era Pombalina se refere aí ao período onde o Marquês de Pombal, né, que foi Sebastião José de Carvalho e Melo, ele foi nomeado pelo rei Dom José I. Ele foi nomeado ministro de Estado dos Negócios e dos Domínios Ultramarinos, tá, gente? E o Marquês de Pombal, ele assina um pacote de reformas que deveriam ocorrer tanto em Portugal quanto nas colônias portuguesas. O projeto de Pombal visava aí ampliar o controle sobre os lucros e aumentar os impostos e fiscalização. Isso caiu como uma bomba aqui no Brasil, tá, gente? Então nós temos aí, como resultado das reformas pombalinas, né, no âmbito da mineração, que na verdade era o carro-chefe da economia da colônia portuguesa, nós temos a instituição dos impostos, tá? Bom, e com relação aos impostos, nós temos aí a taxa de imposto, né, que é o famoso o quinto, né? Ou seja, 20% da extração do ouro era enviado para Portugal em forma de impostos. Mas tinha um probleminha nisso tudo. Nós falamos isso nas aulas presenciais, eu espero que vocês se lembrem, tá? A cota mínima.
Quer dizer, não era só 20%, de repente o cara ele conseguiu pegar só, sei lá, 100 quilos de ouro, né? Então ele tinha que entregar aí, né, só 20% desses 100 quilos. Mas não era bem assim que funcionava não, tá, pessoal? O imposto era anual e havia uma cota mínima. Cada dono de mina tinha que dar conta, né, de uma cota mínima de 100 arrobas de ouro. Ou seja, 1.500 quilos de ouro, tá? Quando essa cota mínima não acontecia e isso acontecesse com diversos donos de minas, Portugal, né, estabelecia aí uma coisa terrível que era chamado de a derrama. A derrama ocorria durante a arrecadação do quinto, quando não atingia a cota mínima. Gente, a derrama, na prática, era o confisco de bens, né, de quem deveria pagar os impostos. Imagina aí que o cara, sei lá, tinha aí uma fazenda, né, fora da mina de ouro, tinha uma fazenda com 300 cabeças de vaca, né, e tudo mais, porcos, galinha. Então eles iam lá e confiscavam isso, tá, gente? Isso foi um problema muito sério, tá, gente? Muito sério. Bom, nós podemos apontar como fatores da crise, né, da profunda crise aqui na colônia portuguesa, aqui no Brasil, né, na colônia portuguesa que era o Brasil, nós temos, em primeiro lugar, o enriquecimento dos colonos e a demanda por mais liberdade econômica. Lembra, né, gente? Influência do iluminismo, não é? Em segundo, nós temos os contrabandos da Inglaterra e Holanda. E, oh yes, né? Eles tinham piratas aqui roubando ouro aqui em terras brasileiras, tá, gente? E em terceiro, nós temos o Tratado de Methuen, né, entre Inglaterra e Portugal, que garantia comércio com os ingleses, né? Isso também era ruim para nós, tá, gente? A consequência de tudo isso foi o surgimento de diversas revoltas e conflitos no Brasil, como foi o caso da Conjuração Mineira, também chamada de Inconfidência Mineira. Pessoal, como eu disse na aula presencial, enquanto as minas estavam produzindo muito ouro, eles não estavam nem aí para pagar o imposto de 20%. Só que, como sempre ocorre, né, as minas esgotaram. Elas começaram a esgotar as jazidas de minério, principalmente na região de Minas Gerais e também em região de Cuiabá, tá, pessoal, e região de Goiás, né? Bom, então, de um lado nós temos o esgotamento das jazidas de minério. Do outro lado, o aumento da cobrança de impostos, tá? Os portugueses começaram a desconfiar. Eles não entenderam que as minas estavam esgotando. Eles começaram a desconfiar, mas por que caiu a arrecadação de impostos? Estavam, inclusive, suspeitando, né, que havia aqui, estava vendo aqui, práticas de contrabando aqui, né? Burlando aí o pagamento dos impostos também, tá? Bom, a coisa se complica muito com a chegada do novo governador da capitania de Minas Gerais, que foi o Visconde de Barbacena. E na região lá das Minas Gerais correu rumores, né? As pessoas começaram a falar que eles estavam planejando uma nova derrama. Isso provocou um pânico geral e os inconfidentes, começaram a sua conspiração, tá? Bom, entre os conspiradores estava o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Isso por causa da profissão dele, que ele era um dentista, um tiradentes, né? Bom, os objetivos aí da Inconfidência Mineira era a proclamação de uma República Mineira. Olha só, né? Nós éramos uma colônia e eles pensavam aqui em instalar aqui uma República Mineira. Era um movimento separatista, tá? Eles queriam deixar de ser colônia e criar um país autônomo. E também eles pensavam aí na fundação de universidade e manufaturas. E, claro, né, gente? O perdão das dívidas, o perdão dos impostos, tá, gente? Bom, o desfecho da Inconfidência Mineira foi terrível, foi chato, cara. Eu não gosto quando isso acontece. Havia um X9 no meio disso tudo. O nome do filho da Pip, né? Era o do X9, o Joaquim Silvério dos Reis. Olha que safado. Ele estava no meio dos Inconfidentes
e ele pega aqueles planos e leva para os portugueses. A resposta foi imediata. O movimento foi abortado e todos foram presos e condenados à forca, tá? Bom, e aí nós temos uma coisa bastante interessante, né? A rainha Maria I, que é considerada como louca. Gente, na verdade, coitada da rainha Maria I, ela foi difamada. Os interesses dela não estavam batendo mais com os interesses da elite portuguesa. Eles começaram a difamar ela, cancelar ela. E, é claro, ela tinha problemas mentais. Cara, ela perdeu quase a família inteira. Quem que não ficaria meio doido nessa situação? Então, mas isso eu vou abordar em um vídeo e eu espero que vocês gostem, tá? A gente vai falar bastante disso, tá? Mas, quando a rainha Maria I ficou sabendo que todos os inconfidentes foram presos e condenados à forca, ela assinou uma carta de clemência, tá? Que era o exílio dos rebeldes, né? Ela queria que todos os rebeldes fossem exilados, quer dizer, eles não seriam enforcados, mas a elite reclamou, falou que não precisava ter pelo menos uma pessoa, senão isso poderia significar sinal de fraqueza. E acabaram escolhendo aí, coitado, do Tiradentes, né? Que acabou sendo enforcado. Seu corpo foi esquartejado e exposto em várias partes aqui da colônia portuguesa, tá, pessoal? Bom, a Inconfidência Mineira foi um movimento de elite, gente rica, dona, né? Gente dona de minas de ouro, tá? A mesma coisa não aconteceu na Bahia, tá, gente? Na Conjuração Baiana de 1798, a Conjuração Baiana foi feita pelo povão, tá, gente? Não foi um movimento de elite, né? Nós temos como os principais líderes aí da Conjuração Baiana o Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e João de Deus. Bom, a causa da Conjuração Baiana tem tudo a ver aí com a Revolução Haitiana. Oh yes, né? A professora, o que tem a ver a Revolução Haitiana lá do outro lado do mundo com a Conjuração Baiana aqui na colônia portuguesa? Tem tudo a ver, tá, gente? E é uma questão econômica. Bom, na Revolução Haitiana, eles botaram fogo nos canaviais e o carro-chefe da economia do Haiti era a produção de cana de açúcar, né? Então eles destruíram os canaviais. Isso provocou, gente, o aumento, provocou assim, uma demanda muito grande pelo açúcar produzido no Nordeste brasileiro, já que ninguém mais conseguia comprar açúcar do Haiti. Ora, se aumenta a demanda, isso é questão de economia, tá, gente? Se aumenta a demanda, o preço sobe. Se o preço sobe do açúcar, sobe de todo o resto. Isso provocou uma grande inflação. A vida ficou muito difícil. Tinha gente passando fome lá na Bahia, tá, gente? Bom, e por outro lado, nós temos a difusão dos ideais iluministas, tá, gente? Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso é muito poderoso, eu tenho falado isso direto com vocês, não é? Bom, os atores do movimento, eu disse, né? Porque a Inconfidência Mineira de elite aqui não, na Conjuração Baiana não, tá? Os atores do movimento foram pequenos comerciantes, alfaiates, inclusive a Conjuração Mineira também é chamada de Conjuração dos Alfaiates, tá? Revolta dos Alfaiates, tá? Então, de novo, ó, autores do movimento: pequenos comerciantes, alfaiates, negros libertos e escravizados, soldados e artesãos. Cada um tinha um objetivo, tá, gente? Bom, todos almejavam aí a proclamação de uma república baiana, então podemos dizer que era um movimento também separatista, tá? Bom, eles queriam abertura dos portos brasileiros, eles não eram burros, né, gente? Queriam fazer comércio com todo mundo, acabar com o pacto colonial, com o exclusivo metropolitano. E queriam também o fim da escravidão, por isso você tinha ali escravos fazendo parte do movimento. Todos queriam a diminuição dos impostos, né? E os soldados que estavam fazendo parte da rebelião queriam o aumento do salário, tá, gente? Tudo isso aconteceu em um único dia, em 12 de agosto de 1798.
o movimento eclodiu e foi violentamente reprimido e os rebeldes foram condenados à forca. Morreram todos, tá, gente? Todos, né? Bom, no capítulo aí da nossa unidade que tem o título Rumo às Terras Brasileiras, né? Nós temos a ideia aí da questão da transferência da corte portuguesa para o Brasil. E aí, pessoal, o regente Dom João era um covarde ou um estrategista? Ele estava vivendo um verdadeiro dilema, tá, gente? Porque em 1806, Napoleão, já que não tinha conseguido invadir as ilhas da Grã-Bretanha, né? Invadir a Grã-Bretanha, ele decreta o bloqueio continental, ou seja, o isolamento comercial da Inglaterra. Ninguém mais poderia fazer comércio com a Inglaterra, tá, gente? Bom, então nós temos o dilema enfrentado por Dom João era o seguinte: Napoleão estava pressionando Dom João a aderir ao bloqueio continental e ficar contra a Inglaterra. E a Inglaterra, por sua vez, ameaçou Dom João e falou assim: se você ficar do lado de Napoleão, nós vamos invadir o Brasil e vamos tomar a colônia de vocês. E aí, o que você vai fazer? Bom, o que ele fez foi bem interessante. Ele teve reuniões secretas com os ingleses e elaborou uma tremenda estratégia, que é transferir a corte portuguesa para a colônia. Dessa forma, tá, gente? Muito inteligentemente, ele preservava a principal fonte de renda dos portugueses, que era a colônia brasileira, tá, gente? Ok? Bom, em 22, ajudado pela Marinha de Guerra da Inglaterra, a corte portuguesa veio para o Brasil. Gente, em torno de mais ou menos 15 mil pessoas com todos os seus pertences. Imagina a logística aí, né? Essa viagem foi uma coisa maluca, tá, gente? Em 22 de janeiro de 1808, eles chegam a Salvador. E logo de cara, né? O Dom João aí decreta a abertura dos portos às nações amigas. Isso foi em 28 de janeiro de 1808, tá? Bom, ninguém faz nada de graça, tá, pessoal? A Inglaterra tinha ajudado os portugueses. E eles cobraram o preço, tá? Em troca, né, dessa ajuda na transferência da corte, Portugal teve que assinar o Tratado de Comércio e Navegação. Ou seja, tarifas privilegiadas às mercadorias inglesas. A coisa era bem simples, tá, gente? Imposto mais baratinho para o produto inglês e imposto mais caro para o produto de outras nações. Ora, se o imposto está mais barato de um determinado produto, ele fica mais barato, todo mundo só compra aquele produto. Entende qual foi a vantagem da Inglaterra? É assim que as coisas funcionam, tá, gente? Bom, a chegada foi muito difícil lá no Rio de Janeiro. Imagina. Bom, eu vou dar um chute aqui, tá? Eu imagino que o Rio de Janeiro devia ter 40, 50 mil habitantes, tá? Eu tô dando um chute. De repente chega 15 mil pessoas, cara. E eles precisavam de casas. E aí o príncipe regente assina um decreto de expropriação de residências para acomodação de membros da corte, tá? Isso foi terrível, né? Imagina tu perder tua casa, ficar chegar na tua casa lá e falar assim, ó, sai daí que um membro da corte vai ocupar sua casa, tá? Vaza daqui, isso não te pertence mais, não é? Daí, isso ficou conhecido pelo povo, né? O povo fica indignado, né? Que eram as ordens do põe-se à rua, né? Tranquilo aí, gente? Bom, com relação à administração joanina, quando a gente fala de administração joanina, nós estamos falando da administração de Dom João, tá? Nós temos aí uma profunda mudança na colônia, tá? Na prática, gente, era o começo do processo de independência. Por isso que o título dessa unidade é A Caminho da Independência do Brasil, tá? Bom, quando o Dom João chega, ele empreende profundas reformas de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro, criando aí o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda,
a Academia Militar, a Marinha, o Teatro Real, o Museu Nacional, a Academia de Belas Artes, o Horto Real, a Biblioteca Real. Gente, foi uma coisa espantosa. As madames, né, as mulheres da alta sociedade aqui da corte não conheciam o salão de beleza, né? E isso passou a existir. Foi um choque cultural, uma mudança total, tá? Total. Bom, quando chegou em 1815, houve um grave problema, tá? A gente vai tratar disso depois, tá, gente? Com a derrota de Napoleão, há uma reunião, né? E nessa reunião eles estavam pretendendo aí a restauração das monarquias que foram destruídas pelo Império Napoleônico. E nesse projeto de restauração eles encontraram um grave problema em relação a Portugal. O problema é simples, tá, gente? O rei de Portugal, o soberano, não estava em Lisboa, não estava em Portugal, estava no Rio de Janeiro. E eles ameaçaram até, falaram, olha, você precisa resolver isso, senão a gente não vai nem fazer comércio com vocês, tá? Mais uma vez, Dom João VI mostrou a sua capacidade, seu pensamento lógico, a sua capacidade de um homem com profunda sabedoria, um homem que pensava em termos estratégicos. Ele pensou lá, né, com seus próprios botões e chegou a uma conclusão incrível, né? Uma solução incrível. Beleza, não, eu transformo aqui o Brasil em um reino. Ele cria um reino. O Brasil deixa de ser colônia em 1815, pois a colônia é elevada à condição de Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, tá? Era o fim da colônia, tá, gente? Bom, pessoal, então é isso. É com esses conteúdos que a gente acabou de falar agora que eu vou tirar as questões de prova, tá? Bom, eu espero que vocês façam uma excelente prova, tá? Bom, pessoal, aí eu vou pedir um favorzinho para vocês, tá? Se vocês puderem, me ajudem aí no engajamento do meu canal. O algoritmo do YouTube, ele só entende que o vídeo tem relevância quando as pessoas dão like e fazem comentário. O comentário não precisa ser um comentário elaborado, um ponto, um oi, olá, oi, como é que você tá? Bom dia, né? Não gostei, gostei, tá? Se vocês puderem fazer isso por mim, eu agradeço do fundo do meu coração, tá, gente? Bom, eu aguardo vocês no dia da prova e eu espero que vocês tirem nota máxima, tá? Um grande abraço e até lá!